Eis aí, amados, o tema do nosso estudo nesta manhã: as 3 manifestações da salvação. Nosso versículo inicial se encontra em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 16. Antes de nós lermos, amados, vou me dirigir aos abençoados que estão pela gravação no YouTube, dizer para vocês que nós estamos à sua disposição, tá? Caso vocês queiram entrar em contato, nós temos nosso Fale Conosco do nosso site e tem também o nosso WhatsApp. Pode entrar em contato por ele, esse número que está aí na tela para você que está pela gravação. É só pegar esse número, amado, registrar no teu celular, nos seus contatos e nos escrever para tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, ou se você quiser participar da nossa lista de transmissões, tá bom? É uma lista maravilhosa onde nós enviamos quase todos os dias conteúdos da graça, folhetos digitais para evangelização, links dos nossos vídeos, né? Textos em graça, estudos. É uma lista maravilhosa para você receber alimento espiritual para a sua vida direto no seu celular, tá? Então, querendo, é só entrar em contato e solicitar que nós coloquemos o seu número em nossa lista de transmissões em nome do Senhor Jesus, tá? Quero aproveitar o ensejo e falar da nossa livraria para você que está aí pela gravação. Esse livro que está aí na tela é o nosso livro mais recente. Nós lançamos em setembro de 2017, ano passado, né? Esse livro é o mais recente. É um livro maravilhoso que fala sobre o dízimo, né? A grande farsa que há no cristianismo. Esse livro vai abrir muito em seu entendimento. Nós temos também outros livros, como, por exemplo, o livro Respostas em Graça, que é um livro maravilhoso que traz várias respostas a respeito da graça. São mais de 60 perguntas e respostas. Enfim, temos outros livros com coletâneas de textos e estamos produzindo outros livros, né? Para a glória de Deus, que serão lançados em breve, tá? Então conheça o nosso trabalho editorial também, em nome do Senhor Jesus. E antes de ler o versículo por fim, convido você a ser um patrocinador do nosso trabalho. Você que está aí pela gravação no YouTube, amado, embaixo do vídeo no YouTube tem um link. Tem 2 links. Um é para você ir para a nossa página, para você ver como você pode nos apoiar voluntariamente. E também tem um link do nosso vídeo, onde nós falamos de alguns projetos que nós temos, tá, para realizar e que nós precisamos do seu apoio para isso, em nome de Jesus, tá? Então, sentindo no coração, apoie o nosso trabalho para a glória de Deus, tá? Vamos ler o versículo inicial, amados. 1 Coríntios 2,16. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Louvado seja Deus. Preciosa Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, salvos pela graça, igreja sem ruga, sem mácula, sem condenação, livres do pecado, livres do império das trevas. Meus amados, nessa manhã eu quero falar mais uma vez do assunto salvação dentro da visão do Evangelho da Graça. Eu achei importante trazer esse tema à tona de novo, né? Nós até pregamos recentemente sobre salvação e justificação, não tem muito tempo, deve ter uns 2 meses atrás talvez, e eu resolvi trazer à tona de novo, porque há muitos irmãos nos perguntando sobre isso recentemente, até porque, graças a Deus, nós estamos recebendo muitos contatos novos, né, de pessoas novas se achegando à graça. Isso é maravilhoso, né? Muitos irmãos tendo despertamento, né, aí através do canal no YouTube, entrando no nosso site, enfim, conhecendo o nosso trabalho, lendo os nossos livros e textos, né? Isso é maravilhoso. E esses irmãos têm tido muitas dúvidas sobre salvação, né? Então eu quero falar mais uma vez hoje, trazendo à tona esse tema, as 3 manifestações da salvação. Então, amados, é importante a gente ter em mente as manifestações da salvação. A salvação que ocorreu de uma vez por todas, a chamada eterna redenção que o Senhor Jesus Cristo fez no Calvário, né? A palavra diz que Ele conquistou por nós uma eterna redenção. Essa eterna redenção, essa eterna salvação, ocorreu de uma vez por todas na cruz do Calvário. No entanto, o ser humano, ele é formado de 3 elementos diferentes. Vamos entender isso. Em especial os eleitos, tá? Os eleitos de Deus possuem 3 elementos que o formam como ser humano. É o corpo, a alma e o espírito. O espírito é o homem interior, é a nossa identidade celestial que se revestiu de carne, né? Como a palavra diz em Hebreus 2,14, né? Os filhos participam da carne e do sangue. Os filhos são os espíritos.
né? Tanto que em Hebreus, no capítulo 12, diz que o Senhor é Pai dos espíritos, né? Então os filhos que são os espíritos vieram para esse mundo e se revestiram de carne. É o nosso caso. Então o nosso espírito é o homem interior, é a nossa identidade celestial. Temos o nosso corpo, que é o nosso meio pelo qual vivemos aqui nesse mundo físico, e a nossa alma, que é a nossa mente, a nossa psique. Nós eleitos temos esses três elementos, e se esses três elementos são diferentes separadamente, né, eles juntos nos formam como humanos, mas separadamente são elementos diferentes. Sendo eles diferentes, a salvação se manifesta neles também de maneira diferente. Aí você vai pensar, mas Cristiano, como assim, amado? São três salvações diferentes? Não, amado, é uma salvação, só que ela se manifesta de maneira diferente, porque os elementos do homem, dos eleitos, são diferentes. Vocês compreendem isso? Corpo, alma e espírito são elementos diferentes que juntos formam um ser humano, em especial os eleitos, tá? Os eleitos é que têm o seu homem interior, né? Não tem apenas corpo e alma. Tem corpo, alma e o homem interior que veio do céu, veio de Deus, tá? Então, esses três elementos, repetindo, né? Esses três elementos sendo diferentes, a salvação conquistada na cruz se manifesta de formas diferentes nesses elementos, e é isso que nós vamos tratar hoje, mas eu vou falar muito mais da salvação do entendimento, da alma, da psique, tá? Eu vou me ater bastante mais a esse aspecto da salvação, tá bom assim, amados? Então, abençoado, vamos ver aqui primeiro a salvação manifestada no espírito, no homem interior. É a salvação eterna, porque o espírito é eterno, né? A salvação eterna ocorreu quando, Cristiano? Quando eu aceitei Jesus, entre aspas? Não, amado, não existe aceitar Jesus, né? Foi Jesus quem nos aceitou. Eu vou deixar essa mensagem, você que está pelo YouTube, embaixo do vídeo no YouTube eu vou deixar essa mensagem, né? O Senhor que nos aceitou. Não existe o conceito do homem aceitar Jesus, entre aspas, tá bom? Então não foi quando aceitou Jesus, ou não foi quando se batizou nas águas na igreja batista, ou na igreja assembleia, ou isso e aquilo, ou não foi quando eu passei o óleo na cabeça, ou quando eu entrei na classe dos catecúmenos, ou quando eu fiz a primeira comunhão na igreja católica. Não, amado, a salvação eterna não aconteceu aí. Ela aconteceu no Calvário, na reconciliação, de uma vez por todas. Mais uma vez eu vou dizer, por isso que a palavra diz em Hebreus que o Senhor conquistou uma eterna redenção. Eterna, tá? Foi feita lá no Calvário. É o primeiro aspecto da salvação, a primeira manifestação, a salvação instantânea que ocorreu na cruz, onde todos os eleitos de Deus e a criação, e de todos os tempos, tá? Quando eu falo todos os eleitos, eu falo de todos os tempos. Porque a obra de Jesus feita na cruz, ela é atemporal. Ela não está submetida ao tempo humano, tá? Então, todos os eleitos de todos os tempos e a criação como um todo, né? A criação também estava amaldiçoada e separada de Deus por causa do pecado do primeiro homem. Toda a criação e os eleitos foram reconciliados. Todos nós fomos reconciliados. Os eleitos de Deus e a criação como um todo. Vamos ver primeiro aqui, então, esse aspecto da salvação. São três aspectos. A salvação que se manifestou para o espírito, para o homem interior, e também juntamente com a criação. A criação também foi salva da corrupção, do pecado, né? Depois vamos falar da salvação do corpo e, por fim, vamos tratar da salvação da psique, da alma, tá? Primeiro, a salvação eterna ocorrida na cruz. Efésios 1:10. Para a dispensação da plenitude dos tempos, olha só, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Olha aí, amado. Ó, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Ó, o que o Senhor fez no Calvário? Convergiu nele todas as coisas. O que é convergir? Convergir significa algo que está indo em direção, né? Está convergindo para alguma coisa. E também, uma outra acepção da palavra convergir é se reunir, é estar reunido. Ou seja, vamos imaginar então, o que o apóstolo está dizendo aqui? Que tanto os eleitos de Deus antes da cruz, que estavam debaixo do pecado, espiritualmente mortos, né? Mortos espiritualmente. E a criação, que também estava vivendo a corrupção que foi feita pelo primeiro homem, esses elementos estavam separados de Deus.
Eles estavam em caminhos opostos a Deus. Vocês compreendem isso? Então o que Jesus fez? Ele fez todas as coisas, tanto as que estão nos céus, ou seja, está falando do universo, do cosmos, quanto as que estão na terra. Todas as coisas, céus e terra, e aí, claro, inclui-se os eleitos de Deus, predestinados à salvação, filhos de Deus. Tudo isso foi reconciliado, ou seja, foi convergido para Cristo. Então nós, amados, na cruz do Calvário e, consequentemente, na ressurreição do Senhor, nós fomos reunidos em Cristo. Nós que eu digo, amados, não nós depois da cruz, porque nós já nascemos depois da cruz, né? Já nascemos com a obra consumada. Você que nasceu depois da cruz, eu que nasci depois da obra consumada, depois da graça plenamente estabelecida, nós já nascemos conciliados com Deus, já nascemos livres do pecado e tudo mais, tá? Mas quem viveu antes da cruz estava separado de Deus por causa do pecado. Então o Senhor foi na cruz e aniquilou o pecado. Como está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 26. Aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ou seja, ao aniquilar o pecado, o Senhor fez com que a criação e os seus eleitos fossem convergidos para Ele. Ou seja, nós fomos atraídos para o Senhor novamente. Então a criação e os eleitos que estavam separados, estavam desconciliados, foram convergidos, eles se voltaram, foram trazidos de volta. E hoje, amados, nós estamos reunidos no Senhor. Todos nós, amados, estamos reunidos nele. Por isso que nós somos um corpo. A igreja é um corpo porque espiritualmente nós estamos reunidos no Senhor. Então, o que é convergir? É isso, né? Tem um sentido de que algo que está indo em direção a um local, por exemplo. Vamos imaginar um exemplo, uma fila. Onde essa fila vai chegar? Essa fila converge para tal lugar. Entende? Mais ou menos isso. Esse é o primeiro sentido. E o segundo sentido é de reunir. Então, é algo que está indo para um local se reunir. Foi o que Jesus fez. Ele trouxe os eleitos que estavam separados pelo pecado e a criação que estava em caminhos opostos a Deus, ele convergiu e trouxe para ele, se reuniu nele e fez se reunir nele. Isso, amado, é salvação eterna. Entende isso? A salvação eterna foi isso, foi a reconciliação. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Veja só. E tudo isto provém de Deus. Olha aí, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha aí, amado. Por que eu tenho o ministério da reconciliação? Porque a mensagem que eu tenho que pregar é essa. É que a reconciliação já foi feita. Então a mensagem que nós pregamos é essa. O Senhor já se reconciliou com seus eleitos. Esse é o ministério da reconciliação, porque o Senhor estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele trouxe o mundo de volta para Ele. O mundo, o cosmos, né, a criação como um todo. E os eleitos de Deus, mais uma vez eu digo, eles estavam separados de Deus, estavam divorciados do Senhor por causa do pecado. Mas o Senhor Jesus, ao aniquilar o pecado, Ele trouxe de volta para si, reconciliou. Versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Está vendo? A salvação eterna, a salvação que aconteceu no Calvário. Olha só, amados. Não, olha só, queridos. Não lhes imputando os seus pecados. Você vê que quem imputa os pecados hoje é quem? É a religião. A religião é quem imputa os pecados. Deus não imputa os pecados. Porque os pecados foram aniquilados. Os eleitos estão eternamente perdoados, limpos. A religião é que traz o pecado de volta na vida das pessoas, né? Então, não imputando aos homens, né? Algumas versões aparecem assim, não imputando aos homens os seus pecados, né? E pôs em nós a palavra da reconciliação. O que eu estou pregando aqui hoje nessa manhã é a palavra da reconciliação. Porque o Senhor nos reconciliou. Amado, isso é salvação eterna, a salvação que ocorreu na cruz. Tá? Essa salvação, amado, ela independe de qualquer coisa. Ela não tem a ver com obras, não tem a ver com sacrifício humano. Você não tem que pagar o preço para obter essa salvação. Não, o que Jesus fez lá, Ele fez por nós de uma vez por todas. E só Ele podia fazer. A religião hoje prega que o homem tem que pagar o preço, que o homem tem que fazer acontecer, senão vai perder a salvação, ou então vai deixar de ser salvo, não vai alcançá-la. Então tem que jejuar, tem que pagar o preço, e sobe um monte, e luta daqui, luta dali, sabe?
Isso é religião, amado. A graça, que é diferente de religião, diz outra coisa. A graça diz que nós já fomos reconciliados, nós já fomos convergidos em Cristo. Então eu, você, todos nós e a criação, nós já estamos reunidos em Cristo. Nós somos um espírito com Ele. Já somos salvos, sempre salvos no Espírito. Então, o primeiro aspecto da salvação, a primeira manifestação dela foi na cruz, quando o Senhor reconciliou o seu povo e ressuscitou aqueles que estavam mortos espiritualmente. O apóstolo Paulo fala, né? E nos vivificou, estando nós mortos em pecados. Eles estavam lá antes da cruz, mortos em pecados. Mas o Senhor os reconciliou. E nós que nascemos depois da obra consumada, já nascemos conciliados com Deus. Graças a Deus por isso. Nascemos salvos, sempre salvos no Espírito. Então, amado, não importa onde o eleito de Deus está, não importa o que ele esteja fazendo, não importa absolutamente nada. Se ele é uma ovelha de Deus, ele já é salvo, sempre salvo. No Espírito. Ah, Cristiano, mas ele está na igreja católica. Como é que ele vai ser salvo adorando imagens? Como é que ele vai ser salvo naquela religião? Ou ele não crê em nada no momento, como é que ele pode ser um salvo? Amado, isso é graça. Graça não exige nada, nenhum mérito humano. Graça é simplesmente o que Jesus fez por nós e deu gratuitamente. Então, na cruz, ele reconciliou todos os seus eleitos, independente de qualquer coisa. Então, foi a manifestação da salvação instantânea. O Senhor morreu e ressuscitou. A palavra diz que ele ressuscitou para a nossa justificação, né? Então ele morreu para salvar, reconciliar, ressuscitou para trazer a justificação espiritualmente falando. Essa é a primeira manifestação que estamos falando hoje, da salvação, no homem interior. Qual é a segunda manifestação que vamos tratar hoje? Em um outro elemento do homem. Como é que a salvação se manifesta no corpo? Porque, amada, a salvação também é para o nosso corpo. E essa é uma notícia maravilhosa. Vamos ver aqui a promessa da salvação se manifestando em nossos corpos? Veja só. Acabamos de ver a primeira manifestação do Espírito, salvação eterna, que foi a reconciliação, onde fomos convergidos para sempre em Cristo, tá? Cristiano, então qual é a segunda manifestação que você vai falar hoje? É a do corpo. Vamos ver aqui? Filipenses 3:21. Veja. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, se referindo a Jesus. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Amado, olha a promessa que você tem para a tua vida. Você foi salvo na cruz espiritualmente, foi reconciliado, a salvação eterna tomou conta de você. Quando você nasceu nesse mundo, você já nasceu salvo, sempre salvo. Você só não sabia disso. Daqui a pouco a gente vai falar disso, dessa manifestação da salvação na mente. Já já vamos falar disso. Então você, salvo no Espírito, sempre foi. E é uma promessa de transformação dos corpos. Essa promessa é o quê? É a salvação se manifestando no corpo. Então nós fomos salvos espiritualmente, na cruz do Calvário, na ressurreição do Senhor, e a salvação vai nos revestir. Então, quando nós deixarmos este corpo físico, né, a gente vai ser revestido do corpo glorificado. Então, veja bem, a salvação que o Senhor conquistou por nós, eu estou repetindo bastante isso para ficar bem fixado na tua mente. A salvação que o Senhor conquistou por nós, ele se manifesta de maneiras diferentes nos elementos do homem, do eleito de Deus. Por quê? Porque os elementos são diferentes. Corpo, alma e espírito. Espírito foi reconciliado na cruz, fomos salvos espiritualmente, salvos para sempre. Todos nós somos salvos, sempre salvos pela graça, independente de qualquer coisa. A segunda salvação, a segunda manifestação, melhor dizendo, da salvação que estamos tratando hoje, é a que se manifesta no corpo. É o que nós acabamos de ler. Eu vou ler de novo. Filipenses 3:21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Isso é a salvação manifestada em nossos corpos. É mais uma manifestação da salvação do Senhor. Entende isso? E entre a salvação do Espírito, que foi lá na cruz e na ressurreição, e a salvação se manifestando em nossos corpos, nos dando o corpo glorificado, a manifestação da salvação intermediária, que é a que acontece na mente, no entendimento.
tá? Na psique, ou seja, na alma, a salvação da alma, do entendimento. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse aspecto da salvação é o único que nem todos os salvos terão. Isso é importante você entender. A única manifestação da salvação que nem todos os salvos terão é a salvação da mente, manifestada na mente. Porque essa salvação, amado, ela só vem por meio do evangelho. E qual evangelho? Existem muitos evangelhos? Não, só um, evangelho da graça. Então a salvação da mente, ela só acomete e transforma a alma do eleito quando o evangelho da graça chega no entendimento do eleito. Amados, esse entendimento me trouxe uma paz interior, eu me lembro disso, há muitos anos atrás. Esse entendimento me trouxe uma paz interior muito grande, porque antigamente eu ficava pensando muito, poxa, mas e as pessoas que viveram, né, na Idade Média, tantas e tantas milhões e milhões de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho da Graça, de Jesus Cristo ressuscitado, será que todos esses eram perdidos, não eram eleitos, não eram filhos de Deus? Muitos hoje ficam se questionando isso. Poxa, mas nunca ouviram falar... Gente, quantas pessoas nasceram nesse mundo e morreram, nunca ouviram falar de Jesus? Nunca sequer souberam que Jesus sequer existiu. Será que nenhuma dessas pessoas, de tantas e tantas civilizações que já houve no mundo, nenhuma delas era eleita de Deus? Nenhuma delas era salva no Espírito? É claro que era, meu amado. Elas foram salvas lá na cruz. Só que a salvação do entendimento, a salvação no entendimento, não se manifestou na vida delas. Porque elas não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, o que acontece na vida de uma pessoa que não recebe a revelação do Evangelho da Graça? Essa pessoa, ela é salva, se ela for uma ovelha de Deus, ela é salva, sempre salva no Espírito. E ela vai receber um corpo glorificado, é a promessa de Deus para os eleitos. Só que ela não teve oportunidade de ter a sua mente resgatada, conhecer a verdade e servir a Deus em espírito e em verdade. Consequentemente, essa pessoa não vai obter galardão. A salvação, no nosso entendimento, ela faz o que conosco? Ela limpa a nossa mente da lei, né, do ateísmo, das filosofias humanas, tudo que não presta. O Evangelho limpa o nosso entendimento de tudo isso que não presta. E aí ele faz com que nós sirvamos a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade. Por meio da graça, por meio da revelação, conhecendo a nossa real posição em Cristo. E aí, por meio disso, amado, você consegue obter um galardão. As suas obras passam a ser obras de ouro, de prata e de pedras preciosas, como o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Coríntios. Então a salvação do entendimento nos dá esse privilégio de servirmos a Deus como Deus quer ser servido e, consequentemente, o Senhor vai nos galardoar por isso. Então é um privilégio muito grande ter o entendimento manifestado na sua mente. Infelizmente, muitos e muitos eleitos, ao longo de todos esses tempos, né, não tiveram e muitos nem terão esse privilégio de terem a salvação manifestada em suas mentes, em sua psique. Lamentável. Mas é por isso que nós lutamos, amados. Nós pregamos o Evangelho para trazer a salvação ao entendimento dos eleitos, o máximo possível de pessoas. Por isso que nós batalhamos, nós lutamos pelo Evangelho da Graça. Porque há muitas pessoas precisando obter essa salvação na mente para que elas possam servir a Deus como Deus quer ser servido em espírito e em verdade e para que elas possam obter o galardão delas. Servir a Deus com voluntariedade, com amor, isso é só por meio da graça, amado. Religião não tem isso. Religião é obrigação, religião é paga-preço, religião é mérito humano. Graça não, graça é dependência total de Deus. Então, a manifestação da salvação na alma, na psique, na mente da ovelha, é só quando ela recebe o Evangelho da Graça em sua vida. Então, são 3 manifestações da salvação. O Senhor morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar, nos reconciliar, nos justificar. Essa salvação, ela se manifesta de 3 modos diferentes no eleito de Deus, porque nós somos formados de 3 elementos: corpo, alma e espírito. No Espírito, a salvação foi lá na reconciliação. O Senhor nos reconciliou junto com o cosmos. Toda a criação foi reconciliada e nós fomos convergidos em Cristo, reunidos nele. Isso é a salvação eterna. A salvação do corpo vai se dar quando nós deixarmos essa vida terrena e recebermos do Senhor a salvação manifestada em nossos corpos. A promessa que nós acabamos de ler, né, que teremos um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus, glorificado.
Agora estamos falando da salvação intermediária, que acontece ao longo dessa vida terrena, que é quando o evangelho genuíno, o evangelho da graça, acomete a nossa mente, chega até o nosso entendimento e limpa a nossa mente. É o que Paulo chama de o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esse lavar é o quê? Quando a nossa mente é salva. A nossa mente é lavada, do que eu acabei de falar agora há pouco. É lavada do ateísmo, né? É lavada das filosofias humanas, é lavada das religiões, das heresias. Então, o Espírito Santo realmente faz uma lavagem cerebral. Muitas pessoas falam assim, Cristiano França, você faz lavagem cerebral nas pessoas. Mas, primeiro que eu não faço nada, quem faz é o Espírito Santo. E graças a Deus que o Espírito Santo faz lavagem cerebral. Porque a limpeza que ele faz é quando a salvação se manifesta em nossa alma, em nossa psique. E nós alcançamos a salvação nessa vida terrena na mente. Veja bem, amados, já nascemos salvos, sempre salvos no Espírito. Quando você nasceu nesse mundo, você que é ovelha, quando eu nasci, nós que somos ovelhas, nascemos salvos no Espírito, porque fomos reconciliados lá na cruz, há 2000 anos atrás. Está claro isso para vocês, né? A salvação há de se manifestar em nossos corpos quando deixarmos esta vida e recebermos o corpo glorificado. E graças a Deus que a salvação também aconteceu em nossa alma, porque o Senhor permitiu que a graça chegasse até o nosso entendimento. Amado, veja bem, a mente de Cristo, ela está dentro de todos os eleitos. Você se lembra que nós iniciamos nessa mensagem lendo o versículo da mente de Cristo, né? O Paulo fala, nós temos a mente de Cristo. Todas as ovelhas têm a mente de Cristo dentro do seu espírito, porque a mente de Cristo é a mente espiritual. Então ela está no homem interior. Só que, amado, a mente de Cristo ela precisa ser, entre aspas, ativada. Nós usamos esse termo ativado, ativar, é uma metáfora isso, tá, gente? Por quê? Vamos imaginar, vamos usar uma metáfora aqui da energia elétrica, né? Nós temos a lâmpada elétrica. A lâmpada ela pode estar apagada, mas a energia está chegando nos fios. É uma metáfora que eu estou usando, tá? Há energia nos fios. Ou seja, metaforicamente, a mente de Cristo está lá. Só que para a luz, para a lâmpada acender, o interruptor tem que ser ligado, tem que ser ativado. Está entendendo a metáfora? Quando você ativa o interruptor, a energia chega e a lâmpada acende. Metaforicamente, mais ou menos é isso que ocorre. Por quê? Quando você nasceu nesse mundo, você já nasceu, né, abençoado, salvo, você já nasceu com o dom da fé dentro de você e você já nasceu com a mente de Cristo. Só que a mente de Cristo ela tem que ser ativada. Ela tem que vir do espírito para a alma. Entende? Isso é a salvação da alma, se manifestando na alma. Como é que isso acontece? Quando você ouve o evangelho. A palavra diz que a fé vem por ouvir. A gente já vai ler isso, né? A fé vem por ouvir. Vem da onde? De dentro para fora. Né? Tanto que, como eu já expliquei várias vezes, o termo vem no grego, né, traduzido por vem, é algo que vem de dentro para fora. Ou que está submerso e vem para cima, né? Entende? Então, quando você nasceu com o dom da fé e você nasceu com a mente de Cristo. Por quê? Você nasceu com o teu homem interior perfeito, amado. O homem interior foi vivificado na cruz e nós que nascemos depois da cruz já nascemos com ele já aperfeiçoado. Colossenses 2,10, vejam só. Vamos ler? E estáis perfeitos nele. Olha aí, ó. Que é a cabeça de todo principado e potestade. Amado, quando Paulo fala que nós estamos perfeitos em Cristo, ele está falando de quê? Da carne? Não, a carne não pode ser perfeita. Entende isso? O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Romanos, que na carne não habita bem algum. Então, quando ele diz, estáis perfeitos nele, ele está falando do homem interior, está falando do espírito. Então, o nosso espírito já nasceu perfeito, com o dom da fé, abençoado, selado com o espírito e com a mente de Cristo. Perfeito. Por isso ele só se renova. O homem interior ele não pode regredir, ele só se renova. Porque a cada dia que você ouve a mensagem da graça, renova o seu entendimento e a mente de Cristo é ativada na tua mente. Entende? Então foi isso que aconteceu com você. Você nasceu com a mente de Cristo dentro de você, no seu espírito, mas ela só se manifestou quando ele foi ativado. Ou seja, quando o evangelho da graça entrou no seu entendimento, o interruptor foi ligado e a luz, metaforicamente, a luz se acendeu. Ou seja, o dom estava lá,
Assim como o dom da fé e a mente de Cristo estava dentro do seu espírito. Quando você ouviu o Evangelho lavou o seu entendimento, a salvação se manifestou na sua mente, e aí você passou a ter esse dom manifestado na sua alma, a salvação. Então a mente de Cristo, que estava só lá no teu espírito, se manifestou na sua alma por meio do Evangelho da Graça. 2 de Coríntios 4,16. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior, ou seja, a carne, se corrompa, ou seja, ainda que a carne envelheça, adoeça e morra, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Tá vendo? Você, amado, é renovado todo dia no teu homem interior. Por quê? Porque o Evangelho da Graça está no teu entendimento. E o homem interior, ele não pode se corromper. O homem interior não envelhece. O homem interior não adoece. O homem interior não morre. Então ele só se renova, ele só pode evoluir e avançar. Quanto mais conhecimento, mais a mente de Cristo está ativada e crescendo na sua alma, entende isso? Isso é a salvação da alma, amado. Infelizmente, repito, nem todos os salvos terão a salvação da alma manifestada em suas vidas. Por isso que você tem que glorificar muito a Deus pela salvação, pela graça ter chegado ao seu entendimento. Você nasceu salvo no Espírito, você tem a promessa do corpo glorificado, mas você também recebeu a salvação no seu entendimento. Isso é um privilégio maravilhoso. Os seus três elementos, amados, foram alcançados pela salvação. O Espírito na cruz, o corpo que vai ser revestido, você vai receber um novo corpo glorificado, e a alma. A sua alma foi alcançada pela graça. A graça chegou até você e lavou o seu entendimento. Isso é maravilhoso, meu amado. Louvado seja Deus. Vamos constatar aqui o que eu falei agora há pouco, sobre a fé vir à tona. Romanos 10:17. Olha só, nova versão internacional. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O que aconteceu com a fé em você é a mesma coisa que aconteceu com a mente de Cristo. Ambas estavam dentro de você, a fé e a mente de Cristo. Os dons estavam lá no seu homem interior. Quando você ouviu a palavra e você deu ouvido, o seu entendimento foi aberto por Deus, então a fé veio à tona e, consequentemente, a mente de Cristo também veio à tona na sua vida. Foi a salvação se manifestando no seu entendimento. Então, amados, antes de conhecermos a graça, não havia salvação em nossa mente. A salvação estava apenas em nosso homem interior. Estávamos salvos, sempre fomos salvos, sempre salvos. Graças a Deus por isso. Tá? Mas a salvação não havia se manifestado em nossa mente. Somente quando nós conhecemos a palavra da graça, que nós cremos no Senhor com o coração. Lembrando que coração na Bíblia é mente, tá? Então nós cremos com a mente e confessamos com a boca o Senhor Jesus Cristo, aí sim a salvação alcançou o nosso entendimento. Vamos ler aqui, ó, Romanos 10, versículos do 9 ao 11. Primeiro 9 aqui, tá? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos do 9 ao 11. Vamos ler o 9. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ó. Se você crer com o coração no Senhor e confessar Jesus ressuscitado. Tá vendo? Vou ler de novo. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou, ou seja, que ele é ressuscitado, entende a importância de você conhecer a questão de Cristo ressuscitado? Será salvo. As pessoas pensam que isso aqui é salvação eterna. Por isso que as pessoas ficam nas igrejas, amados, pedindo para as pessoas aceitarem Jesus. Os religiosos ficam, aceita Jesus, você que é pecador, aceita Jesus. Por que eles têm esse pensamento, abençoados? Porque eles pensam que isso aqui que nós acabamos de ler é salvação eterna. Não é. Aqui é salvação da mente. Coração é mente, amado. Se confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres, coração é mente. Quando a tua mente crê, quando a tua mente recebe o verdadeiro evangelho, a salvação se manifesta. Quando você confessa, você é salvo, ou seja, a salvação já tomou conta do seu entendimento. Antes disso, você era salvo no Espírito.
Mas era preciso acontecer isso, ou seja, o evangelho chegar até você para você confessar, para você crer com o coração e a salvação acontecer no seu entendimento. Versículos 10 e 11 agora. Vamos lá. Nós lemos o 9, vamos ler o 10 e o 11. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Tá vendo aí? O coração crê, a justiça se manifesta no seu entendimento. Ou seja, você foi justificado pela ressurreição, né? A palavra diz que o Senhor ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, a justiça que estava no seu homem interior, ela se manifesta na sua mente. É por isso que quando você tem a sua mente lavada pelo Espírito Santo, você passa a se enxergar como alguém justificado. Na religião, já notou isso, amado? Na religião você não consegue se ver como justificado. Na religião você se vê sempre em pecado, sempre em condenação, com medo de perder a salvação. Isso é religião. Na graça não, você descansa. Por que você descansa? Porque a justiça que estava no homem interior tomou conta da sua alma. Então agora você olha para si como justificado. Versículo 11. Porque a Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido. Essa palavra confundido no grego, ela significa desonrado, tá? Ou envergonhado. Quando alguém faz uma pessoa passar uma vergonha, tá? Esse confundido significa isso no texto em grego. E a aplicação para essa palavra é a seguinte: quando alguém fica envergonhado por ter sido enganado. Aqui uma citação do livro de Isaías. Por isso Paulo fala, a Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido. Ou seja, confundido é o quê? Envergonhado. Alguém que tinha uma esperança em alguma coisa e foi enganado. E aí a pessoa sente vergonha por ter sido enganado. Percebe que é salvação da mente que está tratando aqui? Porque quando você conhece o Evangelho, você não é mais enganado. Entende isso? Você não fica mais confuso. Você não fica mais perdido. Na religião você fica confuso. Hoje está salvo, amanhã não está. Hoje é abençoado, amanhã tem que fazer campanha. E tem que passar óleo, tem que sacrificar. E você é confundido pelas heresias. Na graça não. Quando o verdadeiro Evangelho chega na sua vida, você não é mais confundido. Você não sente mais vergonha por ter sido enganado. Aliás, vamos confirmar mais ainda que aqui o contexto é salvação da mente? Vamos mais ainda. Romanos 10, versículos do 1 ao 4. Olha só. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação. Salvação eterna? Não, amado. A salvação eterna foi na cruz. Quando Paulo fala da salvação aqui, está falando da mente. Vamos confirmar isso. Note que está no mesmo contexto do que nós acabamos de ler, capítulo 10 de Romanos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, ou seja, os israelitas têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Percebeu que Paulo está falando de entendimento, salvação da mente, da psique? Então quando Paulo fala, a minha oração por Israel é para que a salvação alcance eles, os alcance. Que manifestação da salvação Paulo está falando? Do Espírito? Não, ele está falando da alma, do entendimento. Vamos continuar a leitura. Versículos 3 e 4 agora. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Está vendo? Assim como os religiosos hoje não se sujeitam à justiça de Deus. Por quê? Eles ficam buscando a sua própria. É jejum, é batismo, sobe o monte, e toma ceia, e paga o preço, e faz e acontece. Por que o religioso vive assim hoje em dia? Porque ele não se submete à justiça de Deus. Quem está em graça, quem já tem a sua alma salva, esse já está submetido à justiça de Deus. E aí no 4 Paulo fala aqui, ó, pois Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Pegou que aqui o contexto é salvação da mente? Paulo orava pelos israelitas, não é para Deus salvá-los no espírito. Não, isso já tinha acontecido. Quem era ovelha estava salvo já. Mas Paulo estava orando para que a salvação alcançasse o entendimento dos israelitas. Porque eles tinham zelo por Deus, mas não tinham entendimento. Então, os israelitas precisavam crer com o coração e confessar Jesus ressuscitado com a boca para que a salvação se manifestasse no entendimento deles. Veja só Paulo falando mais uma vez dessa salvação em relação à lei, né? Os israelitas estavam debaixo da lei. Veja só, 2 Coríntios 3, do 14 ao 16.
mas os seus sentidos foram endurecidos. Falando dos religiosos, né, dos israelitas, que viviam debaixo da lei. Porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Está vendo aí, amado? Pegou aí? Olha só. E até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, quando o antigo pacto está lido, quando você está envolvido com o antigo pacto, o véu está posto sobre o coração deles. Agora veja a salvação da mente. Versículo 16. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Está vendo? A palavra se converter no grego aqui é se voltar para. Ou seja, quando Paulo está dizendo o seguinte, quando os israelitas se voltarem para Deus, para o Evangelho, para Jesus, então o véu vai ser retirado. Ou seja, a salvação vai libertar a mente deles da lei. Assim como muitos hoje, amados, precisam ser libertos da lei. Muitas ovelhas estão hoje nas igrejas. São salvos no Espírito? São. Estão na igreja batista, na igreja assembleia, na igreja católica, estão na Umbanda, estão em várias religiões. Se são ovelhas, independente da religião que eles estejam, eles estão salvos no Espírito. Ah, mas na Umbanda, cristiano, é. Amado, quem está na carne, quem está na idolatria, quem está na feitiçaria é a carne. Não se esqueça disso. Gálatas capítulo 5, versículos do 19 ao 21. Paulo fala das obras da carne. E ele fala das feitiçarias e da idolatria. São obras da carne. Então quem está na idolatria, quem está na feitiçaria, está na carne. Mas e o espírito? Você não pode conhecer ninguém segundo a carne, meu amado. Você olha para alguém que pertence a uma religião de origem africana. O que o pentecostal fala? Ih, tá com o diabo, esse aí tá com o diabo. Tá no inferno. Católico adora imagem, católico tá no inferno. É inferno entre aspas, tá, amados? Aí, ó, esse não é salvo, tá perdido. Por que ele tá perdido? Porque ele tá adorando imagens, porque ele tá eles chamam de na macumba, né? Na Umbanda, não sei aonde. Olha, quem tá na idolatria, quem tá na macumba, e quem tá também na igreja pentecostal, que também é heresia pura, e quem tá na igreja batista, e quem tá na igreja assembleia, e por aí vai, que também é heresia pura, também tá com a carne lá ativada. Heresia é obra da carne. Quem está nessas religiões é a carne, amado. O espírito está salvo, sempre salvo, se a pessoa é ovelha. O que não aconteceu com essa pessoa é que a salvação não se manifestou na mente dela. Por isso ela está com a mente presa na religião, seja qual for a religião. Então nós lutamos tanto em pregar a graça, repito. Por quê? Para que a salvação alcance o entendimento das ovelhas. Elas são salvas no espírito, a salvação vai se manifestar dando um corpo glorificado para elas, mas a mente delas precisa ser salva. Infelizmente, repito, nem todos os eleitos terão esse privilégio, mas nós lutamos para que a mensagem chegue a tantas quantas pessoas for possível chegar. Quando o evangelho chega em nossa mente, o primeiro impacto é maravilhoso, mas ele inicia apenas um processo. Esse é um ponto interessante. A salvação, quando acontece no seu entendimento, é um processo que se inicia. Você vai crescendo de glória em glória, de fé em fé, você vai desenvolvendo a sua salvação. Nós estamos aqui agora, nesse momento, desenvolvendo a nossa salvação. A salvação chegou no nosso entendimento? Graças a Deus chegou. A graça nos foi revelada, mas nós estamos aqui desenvolvendo isso. Filipenses 2:12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais na minha ausência agora, assim também operai a vossa salvação, ou desenvolvei, né, a vossa salvação com temor e tremor. Paulo está falando de quê? O que Paulo está falando, abençoado? De salvação eterna? As pessoas pensam que é salvação eterna. A pessoa fala assim, tá vendo? Você tem que desenvolver a sua salvação para você ser salvo. Eles entendem operar a salvação ou desenvolver a salvação como você buscar a salvação. Não é isso.
Desenvolver ou operar a salvação é quando a salvação alcança o teu entendimento e você se desenvolve por meio disso. Você vai de glória em glória crescendo em conhecimento, crescendo em experiência com Deus, né, tendo a sua fé cada vez mais fortalecida. Isso é desenvolver a salvação. É o que nós estamos fazendo aqui agora, desenvolvendo a manifestação da salvação em nossas mentes. E eu quero, amado, encerrar com uma palavra maravilhosa. 2 de Coríntios 3, versículo 18. Olha, amado, que versículo lindo. E nós encerramos com ele. Esse versículo aqui é para quem já teve a salvação manifestada em sua mente. Já está com o rosto descoberto. Louvado seja Deus por isso. Eu agradeço muito a Deus que o Senhor nos permitiu isso, amados. Ele nos permitiu ter os nossos olhos iluminados. A salvação alcançou a nossa mente. Então nós nascemos salvos no Espírito, graças a Deus, sempre salvos, e jamais perderemos a salvação. O nosso corpo será glorificado, teremos um corpo de glória. É a salvação manifestada em nossos corpos. E graças a Deus a nossa alma também foi resgatada. Por isso esse versículo aqui é uma realidade em nossas vidas. Vamos ler. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Está vendo? Isso é o desenvolvimento da salvação. Na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Graças a Deus, Senhor. Muito, muito, muito obrigado. Essas, amados, são as 3 manifestações da salvação. Para você entender de uma vez por todas que todos os eleitos são salvos, sempre salvos. Foram reconciliados espiritualmente na cruz. Ponto. Só que existem outras 2 manifestações da salvação. No corpo e na alma. Graças a Deus que a salvação já aconteceu em nossa alma e graças a Deus que o Senhor tem nos permitido levar essa manifestação da salvação aos seus eleitos em nome de Jesus.